Olá, bem-vindos ao canal Observação e Exploração da Mente Existencial, dando continuidade à leitura do livro do Siddhartha. Especificamente nesse vídeo a gente vai falar sobre dois capítulos, um deles que chama o Sansara e outro que chama A Beira do Rio. Em um momento do livro que tem bastante reviravolta, eu achei muito surpreendente, tenho gostado muito. A gente vai encontrar agora Siddhartha por volta dos seus 40 anos, vivendo ali com Kamala, que eu acreditava que ia ser um relacionamento curto, mas se estendeu bastante esse relacionamento. Se transformou num casamento, praticamente, bem como o Siddhartha envolvido com a vida do mercado, né? A gente tem esse mercador, que eu não trouxe o nome dele no vídeo anterior, que chama Kamaswami, e estou só fazendo esse destaque aqui, ele se torna um Kamaswami, né? Que era algo que ele menosprezava. Ele se torna um homem preocupado com suas posses, um homem rico. Ele se torna um homem avarento, que era algo que ele muito menosprezava. E no vídeo anterior a gente vê a separação do Siddhartha do resto do universo em que ele se encontra, da realidade que ele se encontra, onde ele chama todas as outras pessoas de homens tolos, aqueles que não tinham conhecimento, que não tinham sabedoria, que eram puros por sua humildade, simplicidade e ignorância também. E Siddhartha se vê como um homem tolo. É muito curioso que ele vai identificando esse processo de morte, daquilo que ele era e daquilo que ele acreditava ser, porque ele se percebe numa nova realidade, sendo aquilo que ele não gostaria de ser, e ele vai percebendo esse descontentamento, essa morte, até por meio de um sonho que ele tem, de um pássaro morto, de uma gaiola sem pássaro, de uma gaiola vazia, e começa a vir um desejo de morte, de abandonar tudo aquilo que ele tinha. E de fato ele vai abandonar Kamala e o mercador, o Kamaswami. Ele abandona aquela vida, e depois de ele abandonar aquela vida, a gente descobre que Kamala está grávida de um filho dele, mas ele, sem saber, ele vai embora. Então isso deve aparecer futuramente, porque ele identifica nesse mundo em que ele vivia o Sansara. O Sansara dentro de um ciclo que ele tinha nascido, ele tinha vivido, ele tinha morrido, ele se vê de novo dentro de uma morte, fechando novamente um ciclo de vida, e ele começa a perceber isso por meio da Kamala. É muito interessante porque eu já tinha comentado sobre o Sansara, e a gente vai ver agora ele mais emblemático, com uma definição no livro, e que é algo muito forte no budismo, e também dentro desse desejo pela morte, né? esse descontentamento com tudo que ele acreditava, esse abandono de tudo, ele vai escutar o som de Om. Mas antes mesmo de eu falar sobre o Om, que é algo que é bastante emblemático nessa parte do livro, ele tem esse encontro com Govinda, já fora da vila, da aldeia, né? Não sei se eu posso chamar com essas palavras, ou cidade, não sei agora. Longe, ele se encontra com Govinda, já como um discípulo de Buda, com as vestes, com semblante. Ele reconhece o Govinda, mas o Govinda não reconhece ele. É interessante isso, né? Porque Govinda era a sombra dele. E o Govinda aparece num momento de abandono de tudo. E é um encontro curto que os dois têm. Govinda, que já foi a sombra dele, literalmente, comenta sobre a sua trajetória, mas principalmente Siddhartha fala rapidamente sobre as escolhas que fez. Eles se despedem. Siddhartha ele decide se jogar no rio. Ele está na beira de um rio e ele decide se jogar nesse rio, o que é bastante significativo, porque a gente vê esse processo de renascimento dele por meio do que ele acreditava ser a morte do pássaro que estava dentro dele. Esse pássaro renasce, né, como uma fênix, como as cinzas, e ele vê esse renascimento desse pássaro por meio do som de Om, que seria aquele fecho de luz que ele buscava, e ele se vê mais uma vez renascido, já que ele já abandonou tudo. Ele se vê mais uma vez como uma criança,
ávida mesmo aos 40 anos, ávida por conhecimento, ávida por viver, e ele vai dando novos significados para tudo aquilo que ele havia ressignificado no passado, agora ao lado de um rio em que ele decidiu morrer. Eu acredito que esse rio vai ter também representações bastante significativas no livro, porque logo no começo e no prefácio, né, depois isso vai ficar mais claro também ao longo dos primeiros capítulos, quando o Siddhartha ele comenta sobre o fato de ele não seguir doutrinas, ele comenta o fato de que tudo pode ser o mestre, né? E a gente vai vendo que ele vai dialogando com não só com as pessoas, mas com os ambientes em que ele se encontra. Então, eu acredito que esse rio vai ser a próxima fonte de conhecimento dele nessa busca, nessa jornada pessoal. E esse abandono da relação com Kamala, onde ele foi discípulo, de certa forma, de Kamala. Então, várias questões bastante significativas nessa parte do livro, seja por meio do som de Om, seja por meio do entendimento de Sansara, seja por meio desse novo ciclo que o Siddhartha se encontra ou se percebe, né? De morte, de renascimento, e a gente vai percebendo que tudo isso faz parte do processo. Recomeçar também faz parte do processo. Mas é isso que eu queria trazer hoje, né? Essa reflexão junto com o livro. Eu dei uma pequena pausa esses dias e pretendo voltar com uma frequência do canal, mas também com outras propostas pós esse livro. Eu já tenho algumas ideias depois que eu terminar esse livro, que não vai demorar muito agora. E não se esqueçam, para quem chegou agora, esse vídeo faz parte de um conjunto de vídeos. Eu vou deixar os links aí para vocês acessarem. E a gente se vê então, pessoal, num próximo vídeo. Mais uma vez, obrigado para quem está acompanhando e para quem chegou no futuro. Vejam aí os outros vídeos que narram um pouco o nascimento do canal, bem como toda a história desse livro e as reflexões que a gente pode fazer a partir dele. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.